Olá pessoal, aqui é o professor Lourenço Filho, do curso técnico em Guia de Turismo, a nossa quinta aula com o assunto liderança e desenvolvimento de liderança. Qual o objetivo principal? Conceituar a liderança e suas classificações. A gente vai falar um pouco sobre alguns tipos de líderes, tá? Os mais comuns. Também demonstrar de que modo o papel exercido pelo mentor ajuda em nossa compreensão de liderança. E para dar início, vamos fazer uma breve reflexão, né? Compreender os mistérios do espaço sideral não é tão difícil quanto o comportamento das outras pessoas. Marcel Proust. Fica para vocês aí refletir um pouquinho sobre essa mensagem. Bom, como que nós podemos desenvolver a liderança? Ou como podemos nos tornar um líder, né? Então, primeiramente, o que é ser líder, né? Liderança é uma habilidade que se aprende a desenvolver-se todos os dias. Nós temos que aprendermos a ser líder, primeiramente, de nós mesmos, quando nós não deixamos nos cair no marasmo, né? Na procrastinação, a gente precisa nos induzir a tomar atitudes corretas, sensatas, né? Então, nós aprendemos a liderar o nosso eu, primeiramente, a nossa forma de agir, a nossa forma de atuar. Então, dentro de um contexto organizacional, isso já envolve diversos processos, né? Por quê? Porque a gente vai estar trabalhando com pessoas, né? E para isso, para que eu possa coordenar pessoas, eu preciso entender que pessoas têm personalidades diferentes, né? Então, como que o líder deve ser? Como que eu vou desenvolver uma liderança? Primeiramente, sendo franco, sincero, honesto, claro, comunicativo. Tá? As pessoas precisam se sentirem seguras com aquilo que elas estão utilizando, seja um objeto, como seja o serviço prestado por uma outra pessoa. E esse serviço é o quê? É a autoridade, né? É o papel de líder que você vai estar exercendo sobre elas. Tá? Então, basicamente, conforme vocês estão vendo aí no portal administradores.com, eles definem de onde vem a liderança. Vem da sinceridade e da honestidade. Também poderia incluir também da confiança, né, que a gente transmite aos nossos subordinados. Um exemplo disso, temos aí o técnico Bernardinho, né? E uma das características mais fortes do papel de líder que ele exerce é justamente a comunicação. A comunicação clara e assertiva. Afinal, antes de você pensar assim, o líder é aquela pessoa medíocre, é aquela pessoa que não tem domínio daquilo que faz ou que fala. Não, pelo contrário. Por isso que está falando, ele é um exemplo de uma pessoa assertiva, por quê? Porque ele entende do processo. Então, como que o líder ganha a confiança dos seus liderados? Justamente com a condição de autoconhecimento, de segurança com aquilo que faz e fala, tá? Então, isso é que está ali dentro dos principais argumentos, dos principais habilidades necessárias para ser um líder. E ser reconhecido como um líder, a gente vai perceber que há uma certa diferença. Não é só ter autoridade, mas sim ser reconhecido como líder, como quem o líder faz, da forma que ele atua, como ele influencia as pessoas a agirem. Então, o que é liderar de fato? É muito mais do que comandar pessoas. É conseguir que as pessoas trabalhem unidas, buscando o sucesso e os resultados esperados pela organização. Tá? Gente, aqui eu vou falar logo de cara para vocês que líder não quer dizer que é chefe. Tá? Para vocês entenderem bem, eu fiz inclusive essa pergunta no fórum para vocês já de entrada na disciplina, para vocês me dizerem o que vocês consideram líder e o que vocês consideram chefe. Né? Porque há uma diferença muito grande. Então, liderar é influenciar as pessoas a agirem, fazer o que é certo, alcançar o resultado esperado, tá? Então, trabalhar com pessoas sabendo que temos diversidade de personalidades e comportamentos. E essas pessoas buscam também seus objetivos individuais. E o que o líder deve fazer? Equilibrar esses objetivos comuns, individuais, com o objetivo coletivo, fazendo com que
ganhe-se tempo na execução do trabalho e, consequentemente, se despreze pouco recursos. Quanto menos recursos a gente puder consumir para atingir um objetivo, a gente está atingindo o ápice, o melhor, né, dos recursos que a gente está trabalhando, seja pessoas, seja recursos materiais. E o líder tem que saber fazer justamente essa administração da utilização desses recursos, saber comandar, saber lidar com essas diversidades de comportamento e personalidades que nós, como líderes dentro de um grupo de pessoas, temos que atuar. E o desenvolvimento de liderança parte do princípio do reconhecimento daquilo que nos fortalece, aquilo que nós sabemos, aquilo que nos dá confiança. Tá? A gente precisa ter confiança no que a gente faz. Tá? Então, conhecer os medos e forças e trabalhá-las. Aquilo que eu sou bom, eu trabalho no sentido de melhorar, de ganhar mais argumentação, me dar mais confiança perante aos meus liderados. E aquilo que é como fraco, que é um ponto negativo, eu tenho que trabalhar no intuito de desenvolver a mim mesmo, de me capacitar, de me tornar mais capaz de atuar à frente de algum grupo, de uma equipe, tá? Então, ter habilidades no trabalho em equipe, fortalecendo as relações interpessoais, sempre é pautada ao líder a habilidade de inter-relação, de saber se comunicar, de se interagir com as outras pessoas, né? Mantendo a sinceridade, a lealdade com todos os envolvidos no processo. Ou seja, o líder não é uma pessoa inacessível, pelo contrário, é uma pessoa que tem que estar sempre aberta, sempre disposta a conversar, a dialogar, a interagir com outras pessoas. Bom, uma outra característica muito importante da liderança é a percepção. E o que é percepção? A gente falou disso lá na primeira unidade, né? Que ela é definida como um processo pelo qual os indivíduos organizam e interpretam suas impressões sensoriais. A percepção ela começa ali no surgimento da personalidade, na formação do eu, foi o que a gente comentou na unidade 1. Então, o que a gente vai percebendo, a gente vai entendendo, captando e conhecendo o mundo à nossa volta. Então, é importante a percepção do comportamento organizacional, por quê? Porque simplesmente o comportamento das pessoas baseia-se nas suas percepções da realidade. Mas a percepção que a pessoa entende, capta individualmente, não necessariamente ser a realidade em si, propriamente dita, mas é aquilo que a pessoa percebe para ela, entende como realidade. Tá? Então, isso vai implicar no seu comportamento e nas suas atitudes. E qual é essa ligação que há entre a percepção e a tomada de decisões individual? Bom, sim, se você tem a percepção, vamos lá, você vai tomar uma decisão baseada em quê? Baseada nas suas percepções. Então, muitas vezes, há um problema para você. Por quê? O que é esse problema? É justamente aquela discrepância que há do que você considera normal, né, para o que você está vendo ali naquele momento atual. Então, essa discrepância, essa diferença desse estado atual para o estado desejável, para você é um problema. Mas para alguns, para outra pessoa, devido à sua percepção ser diferente, às vezes não é um problema. Tá? É o que nós chamamos de camuflagem do problema. Tá? Então, a percepção é muito importante nesse processo de tomada de decisão individual. Por quê? Porque a percepção nasce dentro de cada pessoa. E os tipos de liderança? A gente vai começar aqui a entender alguns tipos de líderes. Né? Inclusive, alguns teóricos citam para a gente 3 tipos de líderes básicos. Mas antes de chegar nessa classificação, vamos ver aqui o líder ideal, ou seja, o líder autêntico. Né? Ele conhece todos, ele acredita e valoriza nas pessoas, ou seja, o líder, acima de tudo, ele tem aquele senso de não só ter a confiança dos seus liderados, mas também de acreditar nas pessoas que estão à sua volta. Ele faz com que as pessoas se sintam seguras, elas conseguem, elas se sintam mais capazes, ele influencia as pessoas a agir da forma que é esperado dentro do grupo, dentro da equipe, né? Por quê? Porque ele dá digamos assim, ele dá esse estímulo a essas pessoas, tá? Então essas pessoas se tornam mais confiantes neles, porque elas se sentem mais à vontade de trabalhar. E de base, é o que a gente percebe quando a gente tem um líder, um chefe, vamos dizer assim, ou um líder,
que nos coordena dentro de um grupo, dentro de uma equipe, se você tem uma certa facilidade de comunicação com esse seu superior e que ele é claro e objetivo com você no que ele espera que você faça, o que você ganha com isso? Você ganha confiança em si próprio e também no seu próprio líder. Eu sempre vou estar falando do líder-chefe, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que é muito comum você atribuir ao seu superior dentro de uma estrutura organizacional como chefe, né? Porque chefe é aquele que detém autoridade sobre determinadas pessoas. Mas líder não quer dizer que ele tem que estar ocupado, tem que estar lotado em um cargo acima de alguém, de um grupo. Não necessariamente. O cara, para a pessoa ser considerada líder, basta apenas que ela possa influenciar os demais à sua volta a fazer aquilo que ela, do jeito que ela pensa. Ou seja, ela está estimulando, ela está influenciando as pessoas a agir de uma determinada forma. Então, esse pode ser considerado um líder. Então, líder, pessoal, é mais influência e não cargo, digamos assim. E o líder autêntico, né? Ele é aquele que não guarda para si o segredo, as informações. Ele compartilha, ele encoraja, ele faz com que as pessoas façam por elas. Ele encoraja as pessoas a seguirem, a assumirem compromissos também. E que não só ele seja o responsável por isso, ele faz com que as pessoas sejam capazes de fazer e cumpram fazendo o que deve ser feito. E os líderes éticos, né, devem utilizar seu carisma de maneira socialmente construtiva para servir aos outros. Veja que o líder, veja só, não é o que manda, é diferente do chefe. Ele está ajudando os outros, ele está servindo aos outros, né? Os líderes que tratam seus liderados com imparcialidade, principalmente fornecendo informações honestas, regulares e corretas, são vistos como mais eficazes. Ou seja, o líder ético é aquele que está ali para servir. Veja que a definição é bem diferente de quem está pensando assim, o cara é líder, ele está mandando. Não. Veja como ele está dizendo, ele está servindo. Tá? Mas, ao mesmo tempo, ele está estimulando, influenciando as pessoas a também seguir o seu caminho, a fazer por ele. Tá? Isso é importante também salientar. Ou seja, muitas vezes, dentro de uma equipe bem alinhada, né, às vezes você não consegue identificar quem é o líder. O líder, ele tem um nome, ele vai à frente, ele representa. Ninguém vai chamar a um time, precisa de ter um capitão, um time de futebol. Aí você vai chamar todos para receber a taça? Não, você chama o representante do time, o capitão, é o líder do time. Então é necessário que haja uma identidade, uma pessoa que identifique, que represente uma equipe. Então, por isso, a figura do líder. Quando há um líder autêntico e ético dentro dessa equipe, você, na execução dos trabalhos, você acaba não percebendo, não conseguindo identificar quem é o líder, porque o líder está auxiliando o trabalho e não simplesmente coordenando, comandando. E aqui, Beluso dá essa definição básica dos três tipos de líderes, né? Quais são eles? Primeiro, o autocrata, depois o democrático e o liberal. O que é autocrata? É aquele que tem mais autoritário, mais incisivo, né? Ele quer do seu jeito, quer da sua maneira, tá? As decisões, como vocês estão vendo aí na tabela, ele decide por si só. Ele não ouve a opinião de outras pessoas. Bem diferente do democrático, que é mais pacífico. Ele compartilha com os demais membros. Então, todos tomam decisão junto. E o liberal, ele deixa a equipe à vontade. Ele deixa as pessoas tomarem as decisões sozinhas. Ele não interfere muitas vezes. E aí a gente vai perceber que há uma certa vantagens e desvantagens nesses tipos de liderança. Como que é o trabalho? Como que é o programa de trabalho? O autocrata, ele determina, como vocês estão vendo, ele sempre está autorizado, ele está sempre acima, né? Diferente dos demais, que pede a participação dos outros, envolve os outros, né? E aí está ali. Veja que o liberal, né? Ele esclarece dúvida quando necessário, ele deixa mais à vontade as pessoas, ele está mais junto, ele está mais unido, né? Bem diferente do autocrático, que é mais sozinho, mais individualista, né? E como que é feito a participação dele dentro desse trabalho, né?
Veja que o autocrata ele é muito mais individual, muito mais pessoal, né? Ele é muito mais menos comunicativo, tá? Procura sempre assumir o compromisso e assumir as responsabilidades sozinho, bem diferente do democrático, que quando compartilha as informações e chama seus liderados para participar das decisões, né, e do trabalho, e ele está ali unido, é bem diferente. Então ele já está ali fazendo parte, ele é um servidor, ele está servindo, né? Assim como também o liberal. Eles estão participando, eles estão ajudando, auxiliando a equipe a desempenhar o trabalho. Aí eu quero fazer uma pergunta: qual será o líder melhor para vocês? Se eu fizer essa pergunta abertamente, eu sei que muitos vão dizer: ah, o líder melhor é o democrático ou liberal, né? Possivelmente a maioria da turma vai dizer: não, não é bom o autocrático. O autocrático vocês devem estarem pensando: esse não é um bom perfil. Mas eu vou dizer a vocês o seguinte: dentro desses tipos de liderança, qual é o melhor? O melhor é aquele que sabe equilibrar essas três habilidades. O líder, em determinado momento, ele tem que ser autocrático. Em outro momento, ele tem que ser democrático. E em outros momentos, ele tem que ser liberal. Então, o líder autêntico, ele vai saber equalizar essas três habilidades. Esse é o líder ideal, não é um só que esteja principal função dele ser autoritário ou liberal. Não, ele tem que aprender a identificar o momento certo dele desempenhar essas habilidades. Porque nós, seres humanos, precisamos de autoridade. A gente não faz direito, né? A gente não cuida de si próprio. Se a gente não houver um compromisso firmado, um contrato, muitas vezes uma lei para ser cumprida. A gente não faz por nossa própria livre consciência. Então, nós, seres humanos, necessitamos de uma autoridade, né? E outra coisa importante também é participar nas decisões. A gente não pode omitir-se de dar a nossa opinião dentro de uma equipe, porque depois a gente pode ser cobrado: ah, mas você não participou, você não pode reivindicar. Então, a participação, a democratização dentro de uma equipe ela é essencial. Porque, de fato, uma equipe autêntica é aquela que não há como distinguir quem é o responsável. Sim, a responsabilidade é de todos, é compartilhada. E a liberdade é dar liberdade para que cada um possa desempenhar da melhor forma, possa ali soltar os seus talentos, as suas habilidades, não ficar preso ou esperando apenas que o líder seja o cabeça, né? Quem deu o primeiro passo, mas ter a liberdade também de poder fazer. Nem todo mundo é bom em tudo. Há pessoas que há melhores habilidades em determinadas áreas do que outras. Então, ter esse reconhecimento dentro de uma equipe dá essa possibilidade, essa liberdade das pessoas estarem livres de desempenhar suas melhores habilidades. Isso é essencial também dentro de uma equipe e faz parte das habilidades de um líder, permitir que dentro da sua equipe as pessoas possam se sentir livres, tá? Então, se você tiver que responder isso, não fale: ah, eu prefiro ser um chefe liberal que fica à vontade, eu vou chegar no trabalho a hora que eu quero. Não, não é bem assim, né, gente? A gente tem que ter regra, a gente tem que ter disciplina. E fica essa mensagem aqui para vocês, de Marikai, né? O que é liderança? Um líder de sucesso lidera de três maneiras: pelo exemplo, pelo exemplo, pelo exemplo. Fica aí a mensagem para vocês. Pessoal, até aqui ficamos com o assunto de liderança e desenvolvimento de liderança. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.